Olá, boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais um podcast do Bruno do Imóvel. O podcast é relacionado para o mercado imobiliário. Aqui a gente tem interesse de levar até você, cliente, parceiro, amigo, o quanto o mercado imobiliário pode trazer excelentes opções de negócio. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber ele, que é empresário, empreendedor, construtor, André Barros. Obrigado, André, pela sua presença, por compartilhar um pouquinho da sua vida pessoal, profissional e também dos seus investimentos. Eu que agradeço o convite, Luiz, e é uma honra estar aqui, a gente poder compartilhar, né, o nosso conhecimento e trocar um pouco de experiência, né, do mercado imobiliário, e te agradeço muito o convite. Obrigado, obrigado. Como a gente já conhece há bastante tempo, pode chamar de Júnior também, né? Tá bom. Fica mais formal, né? Luiz Júnior, do jeito que você preferir. Tá bom. André, sempre gostou dessa área de engenharia civil? Eu vi aqui que você fez faculdade, né? Formou pela UFES e desde pequeno isso te desperta. Conta um pouquinho aí o que te levou aí a você começar nessa carreira aí desde a faculdade e depois virar um construtor, né? Desde novo, eu sempre gostei muito da área de engenharia. Na época de garoto, inclusive meu irmão também falava que a gente ia ser construtor. Desde novo a gente gostava disso daí. No final, depois do primeiro e segundo grau, ele acabou indo para a área do direito e eu fiquei na área de engenharia. Mas desde novo eu sempre gostei muito da área de engenharia. Eu lembro que uma vez, primeira vez que a gente foi aos Estados Unidos, eu peguei os panfletos do parque e eu juntei aquilo tudo e eu quis projetar o meu parque com 12 anos. Então, assim, é uma coisa sempre me atraiu muito. A construção, eu gosto muito da área de matemática, sempre gostei muito da área de matemática, de física, essa área da matemática. Então, assim, desde novo, eu tenho muita... Acho que a minha aptidão é para essa área. Eu passei no vestibular, fiz o vestibular. Na época que eu fiz, só tinha a Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Era a única faculdade de engenharia civil que tinha e eu fiz vestibular para a UFES e passei a primeira vez, entrei de primeira. Que ano que foi isso? Né? Isso foi bastante tempo. Foi em 1996. Eu fiz o vestibular em 95 e em 96 Legal. Eu entrei para o curso de engenharia e vinha formar no final de 2000. E logo depois, no primeiro ano de engenharia que eu entrei, eu tive que dar um pouco uma parada. Uma parada não, eu tive que reduzir um pouco as matérias porque eu fui chamado para servir no Exército. Eu participei aí fiz o NPOR, Núcleo de Formação de Oficial da Reserva, Núcleo de Preparação de Oficial da Reserva, aqui no 38º Batalhão de Vila Velha. Mas depois consegui recuperar aí, que eu perdi poucas matérias e acabei formando nos 5 anos aí de engenharia. Mas eu brinco que o Exército foi uma escola de vida, e é uma escola de vida, os amigos, os ensinamentos, e junto com a engenharia também foi uma coisa muito prazerosa. Bacana, eu não tive a oportunidade de servir, não. Mas depois você fez um MBA também em finanças, né? Isso, eu formei em 2000. O curso de engenharia da UFES é um curso que ele tem uma deficiência, né? É um curso muito técnico, é muito na área técnica mesmo de engenharia, construção, estrutura, fundação, e ele acaba que deixa uma deficiência na parte, vamos dizer, de administração. E quando eu formei, em 2001, a Fundação Getúlio Vargas abriu, por meio da M. Morar, o primeiro curso de MBA aqui, que na época foi Finanças Corporativas. E aí eu participei da primeira turma aqui e fiz esse MBA em Finanças Corporativas. E nesse mesmo ano acabou que meu pai não é da área de engenharia, ele é professor da UFES, foi professor aposentado agora, e ele sempre me incentivou muito essa área de acadêmica, muito gostava, e eu acabei também fazendo um mestrado na Universidade Federal em Engenharia Civil. Em 2002 fiz uma prova, passei como professor, lecionei durante 2 anos lá na UFES, mas no mesmo ano de 2002, na metade do ano, eu fundei a Barbosa Barros, e aí acabou conflitando um pouco as duas atividades. Então, eu só fiquei 2 anos dando aula na UFES, depois eu não continuei mais nessa área acadêmica, vamos dizer. Essa parte aí eu não tinha conhecimento, não. Essa parte acadêmica, eu fui 2 anos lá da universidade, professor da Universidade Federal. Mas essa parte do MBA em finanças tem tudo a ver também com a parte aí já empresarial, né? A parte de gestão, não é isso? Essa Acho parte que é uma coisa complementa a muito, outra, né? Muito. Eu até indico, assim, eu falo, a pessoa, hoje, o engenheiro civil que tiver uma oportunidade de fazer um MBA
depois do seu curso, vale muito a pena. É um aprendizado muito grande, muito bom. Bacana. E o que faz um engenheiro civil? Porque aqui, provavelmente, a gente tem pessoas que são aprofundadas no assunto, às vezes as pessoas mais leigas, né? Então a gente pauta desde o início. O que faz um engenheiro civil? Então, hoje, a área da engenharia, a engenharia civil, ela tem vários ramos. Ela tem um ramo de estrada, o ramo de edificações, na qual que eu me aprofundei, o ramo de estruturas. A maioria dos colegas aí foram para a área de projetos, né, fazer projeto estrutural, e para a parte hidráulica. Eu me aprofundei na parte de edificações, na parte de construção, principalmente construção de edifícios, casas, né, galpões, as partes de edificações aí. E o meu mestrado também, eu foquei nessa área também. Entendeu? Bacana, bacana. E o conselho, se pudesse dar um conselho para um estudante, né, que está pensando seguir essa carreira aí, essa profissão, tem algum conselho, alguma dica? Eu acho que o curso de engenharia é um curso de engenharia civil é um curso muito bom, porque ele é um curso que você desenvolve muito matemática. Então, por exemplo, vários colegas meus que mesmo que saíram da engenharia e foram trabalhar em bancos de investimento e nessas áreas, são pessoas extremamente com a formação muito boa em matemática. Então, eu acho que o curso de engenharia é um curso que dá uma base matemática muito forte, de raciocínio, lógico, entendeu? Então, eu indico muito. Eu acho que é uma área que eu gosto. Claro que se você não gostar de matemática e de física, eu acho que a pessoa não deve fazer, deve procurar outra área. Mas é um curso que ele dá uma base muito boa, não só para quem quer ser, vamos dizer, no meu caso, que eu fui para a área de edificações, mas para quem quiser também. Tem área de investimento, vários analistas aí de banco, grandes analistas são engenheiros civis. Bacana, bacana. E a responsabilidade do engenheiro civil hoje? Explica para a gente um pouquinho aí. Lógico, vai falar especificamente da sua parte da engenharia, né? Uhum. Mas qual é a responsabilidade do engenheiro? Hoje eu falo assim, né? A responsabilidade, claro que todas as profissões têm a responsabilidade, mas a responsabilidade da engenharia civil, ela é muito grande. A gente pensa, né? Você está construindo um prédio, não pode de forma nenhuma existir qualquer problema, né? A gente, quando faz um prédio, para você ter uma noção, Luiz, hoje a fundação a gente faz um projeto, faz uma sondagem. Depois que a gente faz uma sondagem, por exemplo, estou começando uma obra agora, nós fizemos lá, a gente faz um teste de carga para checar se o terreno aguenta mesmo aquela carga. O nosso projeto estrutural hoje, ele é calculado por 2 calculistas, ele é feito por 2 projetistas, então um faz, o outro faz para checar o projeto, então para você evitar o erro. As nossas obras hoje, a gente trabalha com um sistema para garantir mais segurança de aço, no qual a gente manda o projeto para uma grande empresa, que hoje é a nossa parceira grande, é a Centralfer, que é uma empresa aqui muito grande, e a gente manda o nosso projeto e o aço a gente recebe por pavimento, por laje que a gente vai bater. Então, também é mais uma forma de garantir que não há erro, que não pode, se está batendo uma laje, não pode sobrar um aço ou está faltando, entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e, assim, lá na empresa a gente procura amarrar de todas as formas possíveis para garantir essa segurança e que não vai vir a ter problema, entendeu? A engenharia, ela trabalha sempre com fator, o projeto a gente trabalha quase sempre com fator 2, entendeu? Então, é sempre... vai dimensionar um prédio, você trabalha com uma folga, mas é muita responsabilidade. Entendeu? Quando você fala fator 2, é o quê? Explica. Fator 2, vamos dizer, uma carga. Se a gente quer que nesse ambiente aqui tenha uma carga útil, a gente vai trabalhar com 200 quilos aqui por metro quadrado, é projetado para 400 quilos por metro quadrado. Então, sempre tem um fator de segurança dobrado aí para que não venha... Mas tem alguns engenheiros que pesam um pouquinho também nesse daí, né? É o projetista, a gente brinca, né? Tem projetistas que são mais corajosos, eu brinco, às vezes faz uns vãos maiores, outros menos, mas a gente brinca, tem projeto mais pesado e mais leve com a parte de aço, mas sempre tem que respeitar a norma, que é um fator de segurança bom, entendeu? Eu estou tocando nesse assunto porque, dependendo do peso ali, vai influenciar diretamente no custo da obra. Né? Então, sim, no custo da obra.
Eu fiz um predinho já também lá no Jockey e o nosso engenheiro lá ele deu uma pesada boa. Mas faz parte, é isso aí. A questão de segurança tem que vir, acho que sempre em primeiro lugar. Sempre. E o que evoluiu na parte de tecnologia? Por exemplo, o que a tecnologia te ajuda, que antigamente não tinha, né? Na engenharia, porque você já tem mais ou menos uns 20 anos de formado, né? Isso. E de lá para cá, o que você acha que mudou, que valeu a pena, que acrescenta, que ajuda muito aí nessa parte, principalmente de cálculo, né? Então, os programas de cálculo melhoraram muito, né? Quando eu entrei na engenharia, a gente desenhava na régua, na prancheta. Você fazia desenho em papel vegetal, com caneta nanquim. Hoje, todo mundo trabalha em AutoCAD. Os próprios programas de cálculo estrutural, eles evoluíram muito, é tudo feito. Dentro da parte também nossa de administração, o sistema, hoje a gente trabalha o sistema da TOTOS, é um sistema totalmente integrado, a parte de compra, com engenharia, com orçamento. Então, você tem toda uma integração e você consegue ter um controle de materiais melhor, você consegue ficar mais fácil, por exemplo, você tem no início de toda a obra o orçamento, então aquilo está tudo integrado, quando o comprador vai fazer aquela compra, ele tem tudo integrado no sistema, de forma que a gente consegue mapear uma obra, aonde que a gente perdeu facilmente, então essa análise é sempre feita para que o próximo projeto, as coisas que não estamos conseguindo cumprir a meta, seja por preço, não faz mais, ou produtividade da mão de obra, se acerte e você sempre procure melhorar e está sempre com controle da obra e do seu processo construtivo, entendeu? Bacana. Você falou que fundou a empresa em que ano? Fundei a empresa em 2002. 2002. De 2002 para cá foram 35 obras, né, entregues, né, e 3 estão em construção, não é isso? Foram 35 lançamentos, 33 obras entregues e estamos com, 32 entregues, 3 em construção, 35 lançamentos, exatamente. Depois que você se formou, serviu o Exército, aí surgiu a oportunidade, vamos contar um pouquinho como é que surgiu a construtora, né? Teve a oportunidade de montar uma construtora, uma parceria, como é que aconteceu? Com recurso próprio? Explica pra gente, sabe por quê? Porque eu particularmente também gosto dessa área de construção, apesar de não ser engenheiro, e de vez em quando a gente constrói algumas coisas, né? Uhum. E é uma área que eu gosto muito. Então, eu gosto sempre de contar as histórias, porque as pessoas acham que às vezes as coisas são muito fáceis, não são, né? Uhum. Então, está mais que 2 décadas aí trabalhando para poder alcançar aí uma qualidade de entrega, né? Produto com preço compatível com o mercado, acompanhando sempre as tendências. Então, queria que você explicasse um pouquinho para a gente, conta um pouquinho como que surgiu aí a Barbosa Barros. Barbosa Barros surgiu e nós tivemos uma oportunidade de comprar um terreno. Lembro, tá? Na Praia da Costa aqui. E juntamos um grupo de amigos e a ideia foi tipicamente o próprio condomínio fechado, que a gente chama. Cada um ficou com uma quantidade de unidade e eu construí essa obra como engenheiro, tinha um mestre de obra e eu na época era o engenheiro, o administrador, o comprador e era tudo na obra. E foi um excelente investimento para todos que participaram do grupo. Você tem uma noção, na época, foi até uma rentabilidade altíssima. Assim. A gente conseguiu, em média, ganhar 60%, o valor custou, 60% a gente conseguiu ganhar. E aí, praticamente, o grupo todo quis ir para o segundo. E aí outras pessoas, vizinhos, corretores, conhecidos do mercado imobiliário, que acompanharam a construção desse prédio, a qualidade que foi feita, e se inscreveram para o segundo lançamento. E aí, no segundo, quando eu lancei o segundo, praticamente foi um sucesso. E aí eu já tive que lançar o terceiro. E aí, estamos seguindo até hoje aí, com confiança, né, de todos aí do mercado. Graças a Deus tem dado tudo certo. Legal. Como é que é o nome do prédio, o primeiro? Esse primeiro prédio chama-se isso Areia Branca. Na Praia Areia da Costa. Branca. Próximo do Quality ali. Próximo do Quality. Nossa, parece que foi hoje, né, cara? Era uma obra, uma obra de menor, né? Foram 27 apartamentos e 2 quartos. Primeiro projeto, uma obra menor, e que a meta era fazer em 24 meses, 2 anos, e a gente concluiu em 23 meses. Entregamos um mês antes do prazo. Então, foi muito bom. Bacana.
Qual que foi, aproveitado que a gente está falando de construção de prédio e tudo mais, qual que foi uma obra mais complexa assim, que você fez? Uma obra que de repente teve uma particularidade? Tem alguma coisa que você possa compartilhar com a gente? De algum prédio? Acho que todas as obras, sim, todas as obras foram algumas maiores, assim, um pouco a dificuldade agora foi devido à pandemia pelas dificuldades né, a gente teve de paralisação de obra dos próprios funcionários, e você não conseguia. Uma loucura, né? Uma loucura de produção, né? Uma semana você estava com 50% da obra trabalhando e na outra, então isso afetou muito o nosso cronograma dessas obras que foram agora que passaram pelo período da pandemia. Mas as outras, no período fora da pandemia, a gente sempre conseguiu cumprir o cronograma, o prazo, o preço pactuado, deu, graças a Deus, tudo certo. Agora eu vou te apertar aí. A obra que mais te agradou? Tem algum carinho especial por alguma obra ali? Então, eu falo, as obras são igual, em cada obra é um filho, né? São 36 meses, às vezes 42 as obras maiores, então a gente tem um carinho por todas, assim, né? Nosso sistema de construção ainda é muito artesanal, perto comparado aos Estados Unidos, outros países, então, assim, acaba que, se falar uma que mais agradou, é difícil, assim. Eu tenho todas as obras, eu acho que elas foram importantes, assim, para a empresa. Eu vi que você é uma pessoa que gosta de viajar, assim como eu. Quando a gente não está trabalhando, a gente está viajando, né? Você já teve a oportunidade de conhecer 62 países, a gente estava conversando sobre isso. E teve alguma obra que você trouxe uma inspiração de fora, um conceito, alguma coisa que você aplicou em algum prédio? Então, assim, eu gosto muito, como eu te falei, minhas férias eu procuro conhecer lugares novos, países novos. Eu acho que a cultura, a gente sempre, né? Você traz ideias. Eu, assim, talvez a Ásia, ela é hoje eu fui a Xangai, uma cidade muito moderna, é uma cidade que tem muita coisa bacana. Dubai é sensacional em termos de construção. Cada empreendimento são impressionantes. Só a pessoa indo lá para ver um Burj Al Arab aqueles empreendimentos são muito grandes. Eu tive agora, ano passado, em Doha também, que está no caminho de Dubai, a cidade está crescendo também. Singapura também, espetacular. Eu tive a oportunidade de ficar num prédio, Marina Bay, que tem uma piscina. São 3 torres. Você conhece só de foto. Rapaz, espetacular. Uma piscina em cima do prédio com a carga monstruosa e os vãos muito grandes. Então, assim, muito bacana. Eu acho que a cultura viajar, a gente abre a cabeça e vê coisas novas e tenta melhorar também, trazer uma novidade. Claro que dentro que comporte a nossa realidade. Claro. Vamos falar agora da responsabilidade, você já falou um pouco, mas também da burocracia da construção civil de uma forma geral, né? A gente estava conversando aqui, você até relatou aí o fato da Rodovia do Sol, que eu também não conhecia, né? Então, a gente, acredito que vocês aí como construtores, vocês esbarram, né, em várias etapas aí, desde do início da construção. Aí dá uma introdução, né? O que a Barros faz? Ela faz uma pesquisa de mercado antes de lançar um produto, como é que ela escolhe o terreno, aí depois disso vem a parte burocrática, junto à prefeitura, aprovação. Aí queria que você desse uma introduzida nesses assuntos. Aí eu sei que é muita coisa, então a gente não tem como, né, aprofundar nos assuntos. Falar um pouquinho da Prefeitura de Vila Velha também, como é que está aí a questão das licenças da obra. O processo nosso demora, que eu te falei, demora até um ano para construir, porque normalmente a maioria dos terrenos, Praia da Costa, Itapuã, próprio Itaparica, apesar de são lotes maiores, Itapuã e Praia da Costa, normalmente os prédios, esse último que eu entreguei foram 4 terrenos, são 4 casas. Então, para você negociar 4 casas, são negociações que uma casa às vezes só quer permutar, a outra casa só quer vender, a outra casa quer um apartamento pronto. Então, são negociações que não são muito fáceis. Tem suas particularidades. Tem suas particularidades, e aí isso não é um processo rápido, independente de você estar com o dinheiro disponível ou não é um processo rápido. Então, isso às vezes leva pelo menos aí, vamos botar de 3 a 6 meses é o que a gente trabalha. Depois vem a parte de criação do projeto. Depois da parte de criação do projeto vem a parte de aprovação na prefeitura. E depois que o projeto é aprovado na prefeitura,
ele tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis. A gente registra o memorial de incorporação, que é a garantia para quem está comprando, né, do que vai ser construído, com todas as especificações de acabamento, tudo certinho, áreas. Então, esse processo normalmente leva um ano. Então, hoje, na data de hoje, por exemplo, eu estou em processo de negociação de terrenos para o ano que vem, para o segundo semestre do ano que vem. Do segundo semestre desse ano e o primeiro do ano que vem, a consultora já está fechada. Então, nós estamos agora, eu estou em processo de negociações dos lançamentos do segundo semestre de 2024. Então, você tem que estar sempre um pouco na frente, porque a atividade de construção, da engenharia, é uma atividade que exige muito planejamento, entendeu? E eu brinco, o projeto, eu falo com os nossos engenheiros lá da consultora, o projeto é barato. O projeto, você fazer uma modificação é barato. Na obra, é caro. E a gente, assim, né? Cada projeto a gente procura melhorar, né? E fazer o que eu acho assim, né? Hoje, a preocupação, nós temos uma preocupação muito grande na Barbosa Barros com o nosso pós-obra. Eu vejo assim, muitas pessoas, eu acho que a venda, não na construção só, em outros mercados, desde uma loja de roupa que você comprou uma camisa, se você for lá trocar a sua camisa, se você for mal atendido, você nunca mais compra. Uhum. Então, o nosso processo não é só a construção. A pessoa, depois que está morando, ela pode ter um pós-obra que a gente tenta minimizar ao máximo, mas isso pode existir até pelo tamanho da quantidade de mão de obra, né, que trabalha na construção civil. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o pós-obra, de acompanhar, né, de resolver. E o pós-obra é o nosso maior, vamos dizer, centro de desenvolvimento. A nossa empresa não é uma empresa grande, então, uma empresa média, e o nosso maior centro de desenvolvimento, a nossa melhora são os próprios erros. No nosso pós-obra, o que a gente está errando? Essa argamassa, nós tivemos um problema, então nós não vamos utilizar mais essa argamassa, entendeu? Então, assim, essa cerâmica desse fabricante deu problema, não compro mais, entendeu? Essa janela, então, a gente ali é o nosso, vamos dizer, o nosso centro de estudo para a gente procurar melhorar. E isso é muito importante porque hoje a satisfação, a gente mede a satisfação, a nossa satisfação está em mais de 90%. Agradar todo mundo é impossível. Sim, sempre tem gente que vai reclamar, entendeu? Então, assim, mas a nossa satisfação hoje está muito grande e isso é muito bom, entendeu? A gente, toda vez que eu vou lançar um prédio, e quando eu vou dizer que pelo menos 20% a 30% ou já são clientes nossos ou são pessoas indicadas pelos nossos clientes, entendeu? Então, isso é um bom referencial que as pessoas estão satisfeitas. E interessante também que esse processo todo, antes do lançamento do prédio, tem a questão também de estudo do mercado, para ver o que o mercado está precisando, né? Qual o tipo de apartamento, de prédio que você vai lançar naquele local, né? Porque às vezes também você está com um projeto, né, para aquela área, isso acontece, né? Aí tem outras empresas que vêm e acabam lançando antes, então isso tudo, algumas coisas você tem como prever, né, e outras não, né? Então, às vezes você precisa fazer algumas modificações ou antecipar um lançamento, né? Exatamente. Isso é bacana, faz parte do negócio também. Isso daí até o ponto, eu já cheguei a perder um terreno, deixar de fazer um terreno, porque minha concepção na época, aquele projeto era para um terreno era de 2 apartamentos de 2 ou 3 quartos. E uma empresa, até na época que vieram as empresas, foi 2010, a empresa de fora do estado, ela fez um projeto muito bonito de 4 quartos, e naquela região, para mim, não cabiam 4 quartos. Uhum. E o dono do terreno falou, eu só vou trabalhar em proposta de 4 quartos. Então, eu falei, eu não tenho interesse em fazer. E, assim, esse empreendimento acabou sendo uma dificuldade muito grande para essa empresa de fora. Depois que ela terminou o prédio e tinha mais de 50% das unidades para vender. Então, assim, realmente não era para ter lançado um empreendimento de 4 quartos. Então, eu falo assim, a gente tem o nosso sentimento, mas quem define preço, tamanho das unidades é o mercado. Então, não adianta eu chegar num terreno onde que eu devo fazer um produto de 2 quartos, querer fazer um 4 quartos, 300 metros, que não vai vender. Entendeu? Então, assim, o mercado que define. E essas pesquisas de mercado é muito importante. E o mercado, como você está aqui, Juninho, é muito local, né? Então, assim, a gente vai ao mercado ao Rio de Janeiro, cada um tem um pouco, né, as suas definições. Eu brinco aqui em Vila Velha, eu já tive uns 2 empreendimentos para fazer o sistema de gesso acartonado. Uhum. E sempre quando eu ponho a nova tecnologia, nessas 2 obras que eu estava construindo, era um sistema de condomínio fechado e eu fiz uma pesquisa com os clientes. E 90% não quis.
Eles queriam tradicional, a lajota, o reboco. Então, é cultural, né? É cultural. Então, assim, é, isso você tempo. tem que entender o que o seu cliente quer, porque, né, é uma tecnologia que vai vir, mas o seu cliente, por enquanto, ele não quer. Então, é importante essa proximidade com o cliente e você saber o que o mercado quer, entendeu? Mas por isso que as pesquisas, né, de uma certa forma, ela te dá uma segurança grande e também não são baratas, né? As pesquisas bem elaboradas mesmo não são baratas. Eu costumo falar isso para cliente, às vezes imóvel de terceiro, né? A pessoa vai, chama a gente para poder avaliar e tem algumas pessoas do mercado que gostam de agradar o vendedor, né? E outras são mais sinceras, né? Então a gente com jeito a gente consegue, e mais ninguém melhor do que o mercado para poder dizer, se você está com o seu apartamento à venda 3, 4, 5, 6 meses e não teve nenhuma proposta, é porque ele está fora. Ele está fora. Na construção a mesma coisa. A gente estava conversando aqui sobre questão de metro quadrado e tudo mais, né? Então, assim, valorizou muito. A Vitória, inclusive, a gente falou aqui nos outros podcasts. Vitória foi uma das regiões que mais valorizaram no ano passado, perdendo para Balneário Camboriú, né? Mas a média, Vitória, Vila Velha de uma forma geral, né? Então, mas eu acho que está no caminho certo. E a questão de aprovação, como é que está aí a questão burocrática de aprovação junto aos órgãos? Está evoluindo, está melhorando? Então, hoje... Falando de Vila Velha com Vitória, né? Acho que são as duas principais hoje que a gente... Além de diretor da Barbosa Barros, eu participo como diretor de incorporação imobiliária aqui de Vila Velha, do Sinduscon. O Sinduscon é o sindicato da indústria. Então, da indústria da construção. A gente tem muita proximidade com o prefeito Arnaldinho, como com o prefeito Pasolini em Vitória, e o Sinduscon, com as prefeituras, tem feito um trabalho muito bom de mostrar os gargalos que acontecem no órgão público. Então, porque quando uma obra sai, é um ganha para a cidade, para todo mundo. Uma obra, hoje, só para você ter uma noção de número, Palazzo, por exemplo, uma obra que eu estou em construção, são 100 funcionários. Então, uma aprovação hoje, a Prefeitura de Vila Velha e de Vitória, a gente procura, por meio de conversas, junto aos dois prefeitos, junto pelo Sinduscon, eu sou diretor da área de incorporação imobiliária aqui de Vila Velha, do Sinduscon, e mostrar os gargalos para a Prefeitura, e a gente tem feito um trabalho, tanto com o prefeito Arnaldinho, quanto o prefeito Pasolini, de melhorar os gargalos, e eu acho que as coisas estão funcionando de uma forma que, dentro do possível, claro, né, do que os prefeitos conseguem fazer, junto às pessoas que trabalham, está melhorando muito. Eu vou dizer, melhorando muito. Que bom. Hoje eu falo que assim, a nossa maior dificuldade para o mercado de construção em Vila Velha está mais difícil com o cartório de registro de imóveis do que com a prefeitura. Entendi. Essa eu falo não pela Barbosa Barros, eu falo pelo Sinduscon, junto o último censo de que botaram os gargalos imobiliários para a construção. Os construtores colocaram mais o registro de imóvel do que a própria prefeitura, entendeu? Mas também temos que trabalhar com o cartório para melhorar essas burocracias. Não, com certeza. Tem que evoluir sempre, né? Mas fico feliz aí com a evolução aí, porque isso, mais produto no mercado, mais chance, né, de venda, o mercado gira de uma forma geral. Porque com a construção civil é um mercado gigantesco, né? Eu falo assim, a construção é um mercado que ele gera muito emprego de uma forma muito rápida. E se você pensar, uma pessoa, você fala assim, uma pessoa com pouca qualificação, sem estudo, que não teve uma oportunidade de estudo, um ajudante de obra, a gente precisa dessa mão de obra, e é uma mão de obra que é uma geração rápida de emprego. Então, assim, hoje, pode estar, por exemplo, o Palazzo, que eu estou em construção ali perto ao shopping Praia da Costa, o Palazzo tem 100 funcionários trabalhando dentro do Palazzo. Então, assim, 100 funcionários direto, da Barbosa Barros. Fora elétrica, tem empreiteiro, hidráulica, gesso, alumínio. Então, é muita gente trabalhando. Se você botar que cada uma pessoa dessa tiver uma esposa com 2, 3 filhos, são 500 pessoas ali que estão vivendo em cima de um prédio. Então, é uma geração de emprego muito grande, é um desenvolvimento da cidade. Se a construção parar, o preço de imóveis, como que um pouco está acontecendo, na minha visão, esse aumento de preço que a gente está vivenciando em Vitória, na minha visão, como construtor, eu acho que se deve a uma
o que está acontecendo? Nós estamos tendo, a oferta não está suprindo a demanda. Escasseio. Então, toda vez que a oferta não supre a demanda, há um aumento dos preços. Então, assim, se não houver a construção não suprir a oferta, o mercado imobiliário, o preço vai muito alto. E eu acho que assim, né, a construção, a casa própria é o sonho de todo mundo. Todo mundo tem direito a uma casa própria e tem que conseguir. E o governo, por meio do Minha Casa Minha Vida, as construtoras também, elas têm um papel social muito importante. Então, eu acho que a construção civil não pode parar, entendeu? Perfeito. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí. O seu sistema de construção é de condomínio fechado, né? Para diferenciar um pouco aí para quem está nos assistindo aí, ouvindo, qual é a diferença de um condomínio fechado para uma incorporação? Na verdade, eu construo pelos dois sistemas. Por exemplo, agora eu vou lançar em julho uma obra em Vitória e essa obra vai ser por incorporação. Na verdade, o sistema de condomínio e incorporação, basicamente, são dois sistemas diferentes. O condomínio, a ideia, também chamado de obra a preço de custo, a ideia desse sistema é o custo dessa obra, ela tem que ser paga no período de obra. Então, é como se você fosse construir uma casa em Guarapari e você me chamasse para construir. Fala, André, você constrói a minha casa? Eu falo, construo, Júnior. Eu vou te cobrar uma taxa de administração para construir essa casa, vou te cobrar um valor e o custo você vai me pagar. Nós vamos construir essa casa em 10 meses, você vai me pagar aí 10% durante a obra, todo mês, e nós vamos finalizar a sua casa. A incorporação já é outra figura. A incorporação, a finalidade, normalmente o que acontece? Um incorporador permite que você pague até 70% após o período de obra. Então, são dois sistemas diferentes, porque um sistema de condomínio realmente é uma compra por um valor mais baixo, porque você vai estar pagando só uma taxa de administração e não tem custo de dinheiro. O custo desse apartamento você está pagando. A incorporação, o incorporador, vamos dizer, no caso a construtora, Barbosa Barra, vai colocar o dinheiro na obra e depois ela recebe. Normalmente, no caso nosso e de outros colegas construtores, esse valor financiado a gente repassa ao banco. Então, financei, você comprou um apartamento, você pagou 30% durante a obra, 70% de financiamento. Na Barbosa Barra, às vezes 70%. Você vai escolher qual banco você quer financiar, pode ser Itaú, Bradesco, aonde você quiser, e você vai financiar, o Bradesco paga esse valor à construtora e você vai continuar pagando ao Bradesco até quitar a sua dívida e esse imóvel. Mas a maior parte das nossas obras hoje em construção são obras por condomínio fechado a preço de custo. Agora eu vou estar fazendo um lançamento de incorporação. E isso se dá porque também, mais uma vez, eu falo pelo mercado. O mercado, você tem que entender. Às vezes não tem como você lançar um determinado terreno por incorporação, porque a incorporação, o preço do metro quadrado de venda vai ser maior. E ali você não vai conseguir vender por aquele preço. Então, você fala, vou lançar a incorporação aqui. Não, você não vai conseguir vender. Então, a gente lança a preço de custo para diminuir uma forma o valor do imóvel e conseguir viabilizar o empreendimento, entendeu? Então, são esses dois sistemas. Bacana, acho que ficou claro aí. Agora, questão de segurança, por exemplo, 1999, uma das maiores empresas de construção no país declarou falência, né? A Incol. Então, assim, questão de segurança, a pessoa que vai comprar um imóvel hoje, por exemplo, da Barbosa Barros, se você fosse dar um conselho para ela, o que você daria? Você pode comprar o produto tal por causa disso, teria que... Você já citou aqui algumas coisas, por exemplo, memorial de incorporação, né? Registrado em cartório, algumas outra dica a mais aí para questão de segurança? Sim, hoje, por exemplo... Ver se a empresa é sólida, claro, está no mercado há bastante tempo. Eu acho que o primeiro passo é você ver o histórico da empresa. Essa empresa, qual é o histórico dela? No caso da empresa de condomínio, ela termina as obras dentro do custo previsto, dentro do prazo previsto. O que acontece é o seguinte, hoje, essa empresa que você falou, eu imagino, antigamente as empresas, elas se apertavam e ela lançava um empreendimento e com o dinheiro desse lançamento ela vinha e terminava esse. Então, hoje, por exemplo, as nossas obras por condomínio, elas são feitas, ela abre uma conta e o dinheiro de toda aquela obra só está naquela conta. As nossas obras de incorporação,
O governo permitiu uma tributação especial para empresas que fazem uma coisa chamada patrimônio de afetação. O que é patrimônio de afetação? Patrimônio de afetação, por exemplo, essa obra que eu vou lançar em Vitória, eu vou seguir esse regime. Essa obra, eu vou construir o prédio, você não pode tirar a receita dela até a conclusão dela, ela tem que ter uma conta no qual toda a receita tem que entrar ali, então ela vira como se fosse uma empresa separada, então não pode misturar, entendeu? Você não pode tirar dinheiro de uma obra para terminar outra, então isso traz muito mais segurança para o comprador. Você comprar uma incorporação patrimônio de afetação, no caso do condomínio, a Barbosa Barros, ela faz algumas coisas para dar uma segurança que eu acho são primordial, porque eu me coloco no lado comprador e eu gostaria que, como comprador, a empresa fizesse isso. A primeira é que, por ser uma obra a preço de custo, nós colocamos um teto na cota extra que o cliente pode vir a pagar. Perfeito. Então, hoje, o cliente comprou um apartamento em contrato. O cliente vai pagar no máximo, como cota extra, no máximo 10% do valor que ele contratou, que ele comprou. De diferencial de custo, né? Diferencial de custo. No máximo 10%. Eu estou dizendo para você, é como se, sobre a sua casa de Guarapari, que você me contratou para 1 milhão, eu estou dizendo, em cima do projeto que eu te lancei, que o máximo que a sua casa pode sair é 1,1 milhão. Se sair mais do que isso, eu te pago. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Essa diferença dos 10%, você ganha em cima da administração também ou não? Outra coisa, isso é muito importante. Muito importante. O nosso contrato está escrito sobre o valor que exceder ao contrato, essa cota extra, a construtora não ganha nada de administração. Porque é uma forma de mostrar para o comprador que não... Se teve essa variação, foi porque, às vezes, algum material pode ter subido, a mão de obra, nós tivemos uma pandemia, ou às vezes teve alguma greve, algum fator de força maior que não foi possível terminar aquele projeto por aquele preço. Mas a construtora não ganha nenhuma taxa de administração sobre o valor que excedeu o contrato. Isso é para mostrar que não há interesse nenhum. Pelo contrário, às vezes a obra... Teve uma cota extra, vai estender o prazo 2 meses, nesses 2 meses a construtora não está ganhando nada. Mas eu acho que isso mostra seriedade para o cliente e a transparência eu acho que é fundamental, entendeu? Quando às vezes também tem a possibilidade de aperfeiçoar, de repente, um piso, um acabamento, você conversa também com os consultores, né, para poder, às vezes nem repassa isso, o próprio custo da obra já comporta isso, né? Exatamente. Esse último prédio que a gente terminou agora, o Wagner Resende, por exemplo, foi uma obra a preço de custo, que a cota extra foi 0, não teve cota extra. Nós entregamos, não era previsto no contrato, a portaria mobiliada, a área de lazer com os equipamentos. Então, assim, foram feitas várias benfeitorias no prédio e, assim, sem 0 de cota extra para o cliente, entendeu? E, em média, Júnior, as nossas obras, falar assim um número médio, as nossas obras, falar agora, quando termina o preço de custo do preço final que a pessoa vende, o investidor ganha de 30% a 40%. Eu digo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje, um Wagner Resende que eu terminei, os apartamentos estão sendo comercializados a 515, 520 mil. Quanto que custou para quem comprou o preço de custo atualizado? 400 mil reais. Então, o que eu estou mostrando é um bom investimento, desde que você faça uma empresa que tenha seriedade, que tenha compromisso, que tenha qualidade, né? Porque isso é o importante aí, entendeu? Então... Bacana. É muito assunto para a gente conversar, né? A gente acaba tendo que acelerar um pouquinho aí para a gente tentar fazer a programação dentro de 50 minutos aí, no nosso podcast. Mas vamos pular aqui alguns assuntos. A gente já falou da consultora, né? A consultora está no mercado há bastante tempo, inclusive ganhou alguns prêmios aí, né? Na top 100 da construção do Brasil. Mas vamos falar agora dos lançamentos, que eu acho que tem muita gente querendo ouvir aí, tanto pessoa para investir quanto profissional que trabalha no ramo, né? Fala pra gente aí se você lança alguma coisa esse ano, como é que tá para o ano que vem, se você puder de primeira mão aí soltar mais ou menos o preço do metro quadrado aí que o pessoal está perguntando também. Fala pra gente, por favor. Vamos lá, então nós vamos agora até o final do mês eu estou fazendo o lançamento de um produto próximo ao Hospital Santa Mônica chamado Life Taparica. É um empreendimento de apartamentos de 2 quartos e 1 ou 2 vagas de garagem, 2 quartos com suíte. São 80 apartamentos. É um produto que está a 1 quadra da praia. E esse produto nós vamos trabalhar com o preço dele a partir de 419 mil.
Vamos lançar agora dia 30 de junho. Então já está em cima aí, né? Esse já está em cima aí. Nós já estamos praticamente com o material pronto e nós só estamos finalizando algumas coisas para fazer o lançamento agora. Inclusive, você que já quer comprar, nós vamos deixar aqui um linkzinho aqui para você entrar em contato conosco aqui, para saber já de primeira mão aí, cadastrar, e assim que tiver acesso ao material, é importante dizer também que o material é soltado para o mercado inteiro, né? Claro. De uma só vez, então você vai ter a oportunidade também de acompanhar com a gente aqui esse investimento, que eu tenho certeza que você vai gostar. Além desse, nós estamos fazendo agora no final de julho. A Barbosa ela trabalha no mercado de Vitória e Vila Velha. E apesar de cidade próxima, são dois mercados um pouco assim. Uma pessoa que quer Vitória não concorre muito Vila Velha, parcialmente, né? Mas vamos estar fazendo o lançamento do empreendimento ali na Praia do Suar. O nome do empreendimento vai chamar Reserva do Suar. Bacana. Apartamento de 2 quartos, de 64 metros, vão ser 48 unidades. E vamos estar fazendo o lançamento final de julho. Esse lançamento nós estamos preparando o material de venda um pouco mais atrasado que o live, mas final de julho do próximo mês vamos estar fazendo esse lançamento. Está bem próximo aí, né? Está bem próximo porque são produtos que não vão concorrer. Sim. Entendeu? E o preço de Vitória é um pouco maior do que o preço de Vila Velha. O de Vila Velha é uma obra preço de custo, nós vamos fazer por obra preço de custo. O de Vitória é uma obra de incorporação para dar para o comprador uma condição de pagamento maior, entendeu? Então, Desculpa, então só para o de Vila Velha, a partir de 419 mil? 419 mil. 419 mil são quantos metros lá, André? São 60 metros. 60 metros. 60 metros então, quadrados. Divide aí que aí você vai ter valor do metro quadrado. A partir disso. Então, na prefeitura, finalizando aí a aprovação de um empreendimento todo de 3 quartos, em frente ao shopping Praia da Costa. Um empreendimento grande ali, são quatro casas, e que vai de uma rua a outra, ele pega de 2 ruas, como o palácio que a gente está fazendo. Uhum. E esse empreendimento eu estou tentando adiantar o mais rápido possível na prefeitura, porque ele não concorre com esses outros que eu estou lançando, porque esses outros são 2 quartos. Esse é um empreendimento 3 quartos. E esse empreendimento, a minha meta é aprovou, levei no cartório e vou lançar também. Estou trabalhando. 90 dias? Estou trabalhando para setembro. Vou tentar o mais rápido aí em setembro. Inclusive, eu tenho pelo menos umas 10 pessoas aí que têm interesse de ter acesso ao projeto, né? Não sei se vai comprar, né? Mas tem interesse de ter acesso ao projeto, porque aquilo é uma área. Uma área nobre ali. Nobre e baseado também em outro que você lançou próximo ali, que é o rádio, né? Então, é bacana esse aí. Não sem sombra de dúvida, assim como os outros, vai ser um grande sucesso aí pela localização e tudo mais. Muito legal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos mudar agora de... Quer comentar mais alguma coisa aí de lançamento? É isso. É só lembrando também que o Minuto do Imóvel aqui com o Luiz aqui Júnior, a gente tem parcerias com a Barbosa Barros, a gente tem parceria com o André. Então, se você tem um terreno que você acha que tem um potencial para incorporação, se quiser, procura a gente aqui, que a gente tem o maior prazer em atender, fazer um estudo do terreno, né? Para poder sentar com o André e conversar com ele, de repente fazer uma proposta do seu terreno, te dar uma luz, aí explicar um pouquinho o que pode ser feito, dependendo da localização, né? Então, a gente tem esse trabalho também. Vamos falar agora dos investimentos. A gente falou um pouquinho da vida pessoal, do profissional, agora vamos falar dos investimentos do André, pessoa física. Aonde o André coloca o dinheiro? Vai misturar, lógico, com o seu negócio, né? Porque é muito atrativo também, né? Mas o André investe em quê? Ele investe, diversifica um pouco, que eu acho que é o que você faz, mas concentra mais na área de imobiliária. Fala para a gente, se puder, também, de repente, um investimento que te deu um retorno bacana. Você citou, né, que foi o primeiro empreendimento que você fez, que deu um resultado legal aí em torno de 60%. 60% em 24 meses, né? Então, você dividir aí, né, vai dar 2 e pouco, né? 3, né, mais ou menos, por mês, né? Mas fala para mim, onde o André coloca o dinheiro dele? Não, a maior parte do meu patrimônio hoje está na área imobiliária. Eu, além da consultora, a minha política com a Barbosa Barros é de reinvestir 80% do lucro. Então, eu só distribuo 20%. Dos 20% que eu distribuo, eu tenho por hábito comprar imóveis que me dão renda. Então, o meu maior, assim, na minha pessoa física, eu compro imóveis da própria Barbosa Barros ou não, como
tenho participações com um amigo, o próprio Luiz, do Extrabom, tenho participação com ele em alguns outros negócios, imóveis. E esses imóveis eu compro para fazer renda na minha pessoa física, entendeu? Então... Para fazer um aluguel, seria isso? Aluguel. Ou um terreno para futuramente fazer uma incorporação também? Também, mas aí terreno para incorporação eu deixo mais para a empresa. Na minha pessoa física, eu foco mais em imóveis com essa distribuição para fazer aluguel, para fazer renda. Porque, querendo ou não, assim, se você tiver um bom imóvel, entendeu? O aluguel é muito bom. Entendeu? O aluguel é muito bom porque você tem a valorização imobiliária, seu imóvel está valorizando e você tem a renda do imóvel. Agora, você tem que, para o aluguel, muita gente às vezes fala, o aluguel que eu ganho é baixo. Tudo vai depender do preço e aquisição do seu imóvel. Perfeito. Se você comprou o imóvel por um preço bom, vamos dizer, se você tiver um aluguel de um apartamento de 2 quartos e você ganhar R$2.000, se você comprou esse imóvel por 400 mil, ele equivale a 0,5%. Se você comprou esse imóvel por 800 mil, comprou, vamos dizer, mais caro, ele vai equivaler a um valor baixo. Então, não vai... Então, assim, o aluguel ele é interessante desde que o imóvel você tenha feito uma boa aquisição. E gostaria de frisar também que às vezes a pessoa só faz a conta em cima do aluguel que ele recebe, mas e a valorização do bem? Com né? certeza. Está alugado ali, está te dando uma receita por mês. Com certeza. Tantos % do que você investiu, mas ele está valorizando também. Com certeza. E o aluguel, tanto residencial como comercial, nesse ponto é muito bom, né? Muito bom. Aí vai depender muito também do perfil de investimento da pessoa, né? Às vezes a pessoa prefere, por exemplo, tem amigos que compraram com a própria Barbosa Barros, começou com um apartamento, vendeu, comprou 2, vendeu, comprou 3, comprou 4 e assim vai investindo. Você deve ter, né, várias pessoas que... Tanto é que 20% a 30% das pessoas que compram reinvestem. É porque realmente é um sinal de um bom negócio. Né? E é uma poupança forçada. Estou falando em média. As pessoas, no geral, elas não são muito boas poupadoras, em média. Claro que tem gente que poupa, mas né, a gente hoje tem muita forma de gastar dinheiro, tecnologia, viagem, né, carro. Né? Então, assim, você adquirir um imóvel também, você está fazendo uma poupança forçada ali, um patrimônio seu para os seus filhos amanhã, que num período que você vier a precisar, você vai ter aquele valor investido. Então, também tem esse fator aí que é um fator bem importante, que é uma economia que você vai fazendo, aquele dinheiro talvez que você não estivesse investindo, estivesse gastando, você está investindo ali, comprando imóvel, entendeu? Bacana. Para poder fechar aqui, uma dica de investimento, acho que você já falou várias aqui, mas alguma dica específica, falando desses 3 lançamentos que você vai ter, se você puder pontuar alguma coisa, características de investimentos são diferentes, né? Porque um de 3, outro de 2. E queria que você falasse um pouquinho também do potencial ali do Parque das Castanheiras. Você já construiu lá, não sei se você está com previsão, alguma proposta, alguma coisa, procurando algum terreno naquela região. O que você acha daquele pedacinho ali que hoje está sendo muito procurado, né? Acabou se transformando ali até num polo gastronômico também. O preço do imóvel lá, assim como outros lugares, valorizou muito. Então, gostaria que você falasse, se pudesse, para a gente poder finalizar isso daí, esses temas. Então, hoje, eu falo, para quem está querendo investir como uma forma de vender o seu imóvel, 2 quartos ele tem uma liquidez maior. Então, se o seu objetivo é investir, talvez foque mais no imóvel de 2 quartos, imóveis menor, porque você vai ter uma liquidez maior. A quantidade, seja para vender, até para o próprio aluguel, ele vai te dar um retorno maior. Sobre o Parque das Castanheiras, é um bairro que a gente já entreguei várias obras lá, é um bairro que hoje, para mim, eu acho um filé mignon ali da Praia da Costa. E assim, o que acontece hoje com o Parque das Castanheiras é que praticamente não há terreno disponível mais. Então, assim, hoje para as construtoras acaba que está um mercado muito difícil de conseguir um terreno, porque praticamente ali nós não temos mais terreno, mas a Parque das Castanheiras, eu acho, como uma oportunidade de investimento, de imóvel pronto que tiver no mercado, é um excelente investimento. Bom, vamos finalizar aqui o nosso podcast. Obrigado mesmo pela presença. Acho que contribuiu bastante aqui para o pessoal que quer entender um pouquinho da diferença da construção aí para incorporação, para condomínio fechado. Você falou
também da responsabilidade aí do engenheiro civil, contou um pouquinho da sua história aí, pessoal, profissional, e também um pouquinho dos seus investimentos, e falou também dos lançamentos. Então, para a galera que está esperando o lançamento da Barbosa Barros aí, esse ano tem pelo menos três lançamentos. Com Muito certeza. obrigado, André, pela presença aí. Eu que agradeço, estamos à disposição. E Barbosa Barros trabalha nosso amigo Luiz, ele tem sempre as nossas novidades. Quem quiser saber qualquer novidade, pode conversar com o nosso amigo Júnior, que ele tem passar todas as nossas oportunidades aí. Estamos um tempinho juntos já, né? Então, Desde o início, né? Bastante. Beleza, André. Obrigado mesmo. Eu Valeu. que agradeço.